Gente, prestem atenção nessa história, porque ela é daquelas que mostra a força que a gente tem quando resolve se juntar. É uma história de terra, de dívida e principalmente de coração. A cidade era pequena, bem pequena mesmo. Chamava-se São Judas do Rio Claro, mas todo mundo ali, desde o carteiro até o padre, chamava de Vila da Paz. E a Paz, se vocês querem saber, tinha nome e sobrenome. Seu Nonato, dono da Fazenda Esperança. Nonato não era só um fazendeiro rico, não. Ele era o eixo que fazia aquela vila girar. A Fazenda Esperança não era só um pedaço de terra com gado e plantação de milho. Era o pulmão da região. Era onde a maioria dos pais de família tirava o sustento. Nonato empregava, Nonato ajudava, Nonato distribuía. Se a colheita vinha boa, ele garantia que a merenda da escola municipal fosse farta. Se alguém adoecia e precisava de um remédio caro, era para a porta da casa grande da fazenda que a gente batia. E ele sempre abria, sorrindo, com aquela barba branca que parecia um algodão desfiado. Ele era um homem grande, de riso fácil e mãos calejadas, mesmo sendo o patrão. Nonato nunca teve luxo na cabeça. O dinheiro que entrava, ele reinvestia na terra ou na gente. Ele dizia que terra boa só dá fruto se o coração do dono for bom também. A Vila da Paz vivia tranquila, à sombra da Fazenda Esperança. Ninguém passava fome de verdade porque o Nonato sempre dava um jeito. Se chovia demais, ele arcava com o prejuízo. Se faltava gente para colher, ele pagava hora extra sem reclamar. Ele era, de fato, o benfeitor. Agora, o que pouca gente sabia é que, mesmo com toda a fartura aparente, a vida de fazenda é feita de riscos. E Nonato, para garantir que a Vila da Paz nunca ficasse na mão, resolveu dar um passo maior que a perna. Ele viu que a seca estava ficando mais brava a cada ano. Aquele rio que cortava a fazenda já não era mais o mesmo. Para proteger a plantação e, consequentemente, o emprego de todo mundo, ele decidiu investir numa tecnologia nova, que vinha de fora. Um sistema de irrigação de última geração, que prometia manter a plantação verde mesmo no pico do verão. Foi um dinheirão. Para conseguir cobrir os custos da compra dos equipamentos e da instalação, Nonato teve que ir ao Banco da Capital. Aquele gigante de vidro e mármore que parecia engolir a luz do dia. Ele precisava de um empréstimo gordo, daqueles que assustam. O gerente do banco, um sujeito engomado chamado Dr. Hermes, não ligava para a barba de algodão de Nonato, nem para a história de caridade na Vila da Paz. Ele só via números. E para liberar a quantia que Nonato precisava, o doutor Hermes exigiu a única coisa de valor inquestionável que o fazendeiro tinha, a escritura da Fazenda Esperança. A fazenda inteira, com suas 150 cabeças de gado, seus silos cheios e seus cafezais, virou garantia. Nonato assinou. Assinou porque confiava na terra e na sua capacidade de trabalho. Ele tinha certeza que em 2 ou 3 anos o sistema de irrigação se pagaria e ele quitaria a dívida sem problemas. E o sistema funcionou, viu? A colheita veio linda, a plantação estava protegida, mas aí o destino resolveu pregar uma peça cruel. Não foi a seca nem a chuva, foi o mercado. Naquele ano, a safra de milho no país inteiro foi recorde, tão recorde que o preço despencou. Nonato, que tinha investido tanto, viu o valor de sua produção cair pela metade. Ele vendeu, claro, porque precisava pagar os funcionários e manter a fazenda rodando. Mas o dinheiro que entrou não foi nem de longe o suficiente para cobrir a parcela principal do empréstimo. Ele tentou negociar com o Dr. Hermes. Foi à capital, humilde, pedindo um prazo, uma renegociação. Dr. Hermes, Nonato implorou, sentado naquela cadeira fria do escritório. O sistema está funcionando, a terra está produzindo. Eu só preciso de mais 6 meses. 6 meses de prazo, e eu garanto que cubro o valor. O Dr. Hermes apertou os lábios finos, olhando para a tela do computador, onde os números vermelhos gritavam. Nonato,
Ele disse, com aquela voz que parecia lixa. O banco não trabalha com promessas, trabalha com contratos. O contrato prevê o pagamento integral da parcela até o dia 15 do próximo mês. Não havendo o depósito do valor total, o banco será obrigado a acionar a garantia. Nonato sentiu o chão sumir. Ele tentou argumentar sobre o impacto na Vila da Paz, sobre as famílias que dependiam da fazenda. Com todo o respeito, Nonato, o gerente cortou. Isso é problema social, não problema bancário. Meu problema é o saldo devedor. 15 do mês que vem. É a data limite, não haverá prorrogação. Nonato voltou para a Vila da Paz com um peso no peito que mal o deixava respirar. Ele tentou esconder a situação. Ele era um homem orgulhoso e não queria que as pessoas ficassem preocupadas. Mas dívida grande é igual a fumaça. Por mais que você tente abafar, ela sempre encontra uma fresta para sair. A notícia vazou. Não foi Nonato quem contou. Foi o carteiro, seu Juvenal, que viu a carta registrada do banco, com aquele selo vermelho ameaçador, e comentou com a esposa, que comentou com a vizinha, que comentou na padaria. Em 2 dias, a Vila da Paz inteira sabia. A Fazenda Esperança, o coração da comunidade, estava ameaçada. O banco ia tomar a terra se Nonato não pagasse uma quantia que para eles era astronômica. Era um valor que Nonato, sozinho, jamais conseguiria levantar em menos de 1 mês. O choque foi tremendo. As pessoas pararam de conversar sobre futebol e novela, só se falava nisso. O que seria da Vila da Paz sem a fazenda? Para onde iriam os 35 funcionários fixos e os sazonais? Quem ajudaria a manter a pequena clínica de saúde que Nonato financiava? A tristeza e o medo eram palpáveis. As crianças, que sempre brincavam perto dos muros da fazenda, agora olhavam para o portão com receio, como se a ameaça já estivesse ali, de tocaia. Nonato, vendo a aflição do povo, tentou acalmá-los. Gente, fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito. Vou vender uns bens, vou conversar com uns amigos da capital. Mas todos sabiam que não adiantaria. O valor era alto demais. Foi num final de tarde na praça principal, debaixo da velha mangueira, que a revolta começou a virar ação. Dona Maricota, a padeira do bairro, uma mulher baixinha, mas com uma voz que parecia um trovão, bateu o pé no chão. Eu não aceito isso. Não aceito ver o seu Nonato perder a terra dele para um bando de engravatados frios. Ele nos deu tudo. Ele nos deu a vida. E a gente vai ficar de braços cruzados? O Zé da Viola, que era o mais velho da vila, balançou a cabeça pessimista. Maricota, a gente quer ajudar, mas o que a gente pode fazer? O valor é mais de R$1 milhão. O que a gente tem é trocado, dinheiro contado para o mês. Trocado, Zé? Maricota rebateu, quase gritando. Se cada um de nós der o que pode, se a gente virar essa vila de cabeça para baixo, talvez a gente consiga. Não podemos deixar a Fazenda Esperança virar fazenda do banco. A ideia parecia loucura. R$1 milhão para uma comunidade onde o salário mínimo era a regra e o luxo era comer carne no domingo? Era uma missão impossível, daquelas que só aparecem em filme. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, a Vila da Paz não dormiu. As luzes ficaram acesas nas casas mais humildes. As pessoas estavam fazendo contas. Quanto eu tenho? Quanto eu posso tirar do meu fundo de emergência? Quanto vale a segurança de ter seu Nonato por perto? O primeiro a aparecer na casa de Nonato no dia seguinte foi o Pedro, o capataz da fazenda, que trabalhava lá desde menino. Pedro chegou com um envelope amassado na mão. Seu Nonato, ele disse com a voz embargada, o senhor me deu emprego, deu estudo para os meus filhos. Isso aqui é o que eu tinha guardado para comprar uma motinha velha. Não é muito, mas é de coração. Dentro do envelope havia 3 notas de R$100 e um monte de moedas. Era o suor de Pedro. Nonato tentou recusar, os olhos marejados. Não, Pedro, de jeito nenhum. Isso é o seu sacrifício. Não é sacrifício, seu Nonato,
Pedro insistiu com a cabeça baixa. Sacrifício vai ser se o senhor for embora. A notícia da atitude de Pedro se espalhou como fogo no mato seco. Se o capataz deu o seu fundo de reserva, por que os outros não fariam o mesmo? A dona Maricota, vendo a comoção, organizou uma reunião emergencial na frente da igreja, logo após a missa das 7. A praça estava lotada. Tinha gente até pendurada nas grades. "Olhem para mim!" Maricota bradou, subindo num caixote de feira. "O seu nonato não pode pagar sozinho, mas nós juntos somos mais fortes que qualquer banco. O que a gente vai fazer, gente, é uma vaquinha. Uma vaquinha de verdade, que vai afogar o cheque do Dr. Hermes no dinheiro da gente." Ela explicou o plano, simples e desesperado. Cada um daria o que podia. Não importava o valor. R$1, R$10, um porco, um saco de feijão. Tudo seria convertido em dinheiro vivo. "Nós temos 27 dias", Maricota alertou, gesticulando com as mãos cheias de farinha. "O prazo é curto e a quantia é gigante, mas a gente vai lutar por essa terra como se fosse nossa, porque no fundo é." A multidão respondeu com um barulho ensurdecedor. Não era mais só medo, era determinação. A Vila da Paz estava declarando guerra ao banco. Naquele mesmo dia, montaram o Comitê de Resgate da Esperança, o CRE. A sede improvisada era a sala de catequese da igreja. Dona Maricota era a presidente, Zé da Viola era o tesoureiro, porque era o único que sabia ler bem os números. E a tia Lúcia, professora aposentada, ficou responsável pela contabilidade e pelo controle. A primeira medida foi criar a Caixa da Gratidão. Era um cofre de ferro pesado que o nonato usava para guardar documentos antigos. Colocaram uma placa na frente. "O que a fazenda nos deu, nós devolveremos." A arrecadação começou tímida, mas emocionada. As crianças davam suas moedas de mesada. As senhoras vendiam seus bordados. O seu Joaquim, que era dono do armazém, doou o lucro de um dia inteiro de vendas. O problema é que, mesmo com a boa vontade, o dinheiro da Vila da Paz era pouco. O total arrecadado no primeiro dia não chegou a R$5.000. Era uma gota no oceano de 1 milhão. "Não vamos desanimar", disse Maricota, esfregando as mãos. "Se o dinheiro daqui não basta, a gente vai buscar dinheiro lá fora. A Fazenda Esperança não alimenta só a nossa vila. Ela vende para a cidade vizinha. Ela tem parentes espalhados. A gente vai fazer barulho." Eles precisavam de um plano de ataque maciço, organizado e, acima de tudo, que tocasse o coração das pessoas que não conheciam seu nonato, mas que podiam se comover com a história de um benfeitor ameaçado por números frios. A tia Lúcia, com sua experiência de professora, sugeriu: "Precisamos de um porta-voz. Alguém que vá para a capital, que fale com a imprensa, que peça ajuda em nome de nonato. Alguém que não tenha vergonha de chorar se for preciso." Eles escolheram o Zé da Viola. Não porque ele fosse bom de marketing, mas porque ele era o mais respeitado e o que tinha o olhar mais sincero. Zé da Viola aceitou a missão, mas impôs uma condição: "Eu vou, mas eu levo a Caixa da Gratidão comigo, para mostrar que o primeiro dinheiro que estamos arrecadando é o nosso, o dinheiro suado da Vila da Paz." A mobilização estava em curso, mas o tempo era o inimigo. O prazo de 27 dias corria mais rápido que a água do rio na cheia. E o Dr. Hermes, lá no seu escritório de mármore, estava apenas esperando o dia 15 chegar, para friamente executar a hipoteca e tomar a Fazenda Esperança. A primeira grande meta era conseguir chamar a atenção da cidade grande, que mal sabia que a Vila da Paz existia. E, para isso, eles precisavam de uma história forte, contada com a emoção que só a ameaça de perder tudo pode gerar. O Zé da Viola se preparava para a viagem, levando não apenas a caixa, mas o futuro de toda uma comunidade nas costas. A luta para afogar o cheque do banco tinha acabado de começar, e ela dependia da fé cega de gente simples em um milagre feito de moedas e notas amassadas.
Zé da Viola se preparou para a viagem como quem se prepara para uma guerra. Não levou muita roupa, mas limpou bem a viola e lustrou a caixa da gratidão, aquele cofre pesado que parecia mais um baú de tesouro de pirata do que um recipiente de moedas. A Vila da Paz se reuniu na rodoviária improvisada, que era só um ponto de ônibus debaixo de um pé de ipê. Seu nonato estava lá, de cabeça baixa, tentando em vão disfarçar a emoção. Zé, Nonato disse, apertando a mão calejada do amigo. Não precisa fazer isso. O sacrifício é meu, não da comunidade. O senhor está errado, Nonato, Zé respondeu, ajeitando o chapéu. O senhor plantou a semente, a terra é de todo mundo. Eu vou lá e volto com a notícia de que o banco não vai botar a mão no nosso chão. A partida foi um misto de esperança e agonia. Zé da Viola, que mal tinha saído da Vila da Paz para ir à feira na cidade vizinha, agora ia enfrentar a capital, aquele monstro de concreto onde, diziam, as pessoas andavam depressa e não se olhavam nos olhos. Dona Maricota deu as últimas instruções. Ligue todo dia, Zé, e não deixe ninguém roubar a caixa. Ela é a prova de que a gente não está pedindo esmola, está pedindo ajuda. E lá se foi Zé, balançando no ônibus velho, abraçado ao cofre de ferro. Chegando na capital, a primeira coisa que o atingiu foi o barulho. Era buzina, sirene, gente falando alto, o cheiro de fumaça e pressa. Zé se sentiu um peixe fora d'água. Ele era um homem da terra, acostumado ao silêncio do campo e ao canto dos pássaros. Ele foi direto para a região dos jornais grandes, aqueles prédios imponentes que ele via de vez em quando na televisão. Zé da Viola, vestido com sua camisa xadrez limpa e carregando a viola no ombro, tentou entrar no primeiro prédio de vidro. "Pois não, senhor?" perguntou uma recepcionista jovem, com um fone de ouvido, sem tirar os olhos do computador. "Moça, eu vim da Vila da Paz. Preciso falar com o pessoal que conta as histórias. É sobre o seu Nonato e a Fazenda Esperança." A recepcionista mal levantou a cabeça. "O senhor tem agendamento? Qual o assunto? Temos uma fila de pautas. Se for abaixo de 5 milhões, o setor de pequenas causas só atende às terças, com hora marcada." Zé tentou explicar sobre o benfeitor, sobre a vaquinha, sobre a caixa da gratidão. Ele chegou a abrir o cofre, mostrando as notas amassadas e as moedas. "Olha aqui, moça, é o dinheiro do povo. A gente só tem 20 e poucos dias." A recepcionista chamou o segurança, educadamente, mas com firmeza. "Por favor, senhor, não podemos receber valores aqui. O senhor pode tentar mandar um e-mail para o setor de reportagens sociais." Zé da Viola saiu dali com a alma pequena. Tentou em outro jornal, na Rádio Grande. A resposta era sempre a mesma: frieza, burocracia e a sensação de que a vida de uma vila inteira não valia um parágrafo no meio de tantas notícias de política e economia. 3 dias se passaram na capital. E Zé da Viola só gastou o dinheiro que Dona Maricota tinha lhe dado para as passagens e o café. Ele dormia num quartinho alugado por hora, barato e sujo, mas mantinha a caixa da gratidão limpa e vigiada. Ele ligava todos os dias para a Vila da Paz. "Maricota, tá difícil. Eles não ouvem a gente. Parece que a gente está falando outra língua." Na Vila da Paz a frustração era grande. Eles estavam trabalhando duro. Dona Maricota estava vendendo pães dobrado. Tia Lúcia estava organizando rifas de galinhas e porcos. Mas o total arrecadado, mesmo com a ajuda de umas cidades vizinhas que tinham ouvido o boato, mal passava dos 15 mil reais. Era uma ninharia perto do 1 milhão que o Dr. Hermes esperava. "Zé, não desanima. Continua procurando. A gente aqui vai apertar o cerco." Maricota gritava no telefone, tentando injetar coragem. No 4º dia, Zé da Viola estava quase desistindo. Sentou-se num banquinho de praça, perto de um monumento feio, com a viola no colo. Ele estava pensando em voltar. Foi então que ele viu uma moça, jovem, com um bloco de notas na mão, parecendo tão cansada quanto ele. Ela não era da imprensa grande. Parecia mais uma estudante.
Ela estava sentada sozinha, tomando um café aguado. Zé, por impulso, começou a tocar uma moda de viola. Uma canção triste que falava da dor de perder a terra. A moça largou o café e veio caminhando devagar. "O senhor toca bem", ela disse com a voz suave, mas com um olhar curioso. "Essa música é antiga, do interior, não é?" "É sim, moça", Zé respondeu. "É a música da minha terra, a Vila da Paz." A moça se apresentou. Chamava-se Cássia. Ela não trabalhava para um jornal grande, mas sim para um portal de notícias regional, daqueles que cobriam histórias de gente que a grande mídia esqueceu. Ela estava ali para fazer uma matéria sobre a falta de transporte público na periferia. Zé da Viola sentiu um calor no peito. Era a chance. Ele não enrolou. Contou tudo, do início ao fim. Contou sobre seu nonato, sobre a barba de algodão, sobre a irrigação que funcionou, sobre o mercado que quebrou o preço, sobre o Dr. Hermes e o prazo curto. E, por fim, ele apontou para o cofre pesado. "Isso aqui, Cássia, é a caixa da gratidão. Tem o dinheiro de cada um que deu a sua mesada, que vendeu o seu bordado. É a prova de que a gente não está pedindo favor, a gente está lutando. A gente precisa de ajuda para afogar o cheque do banco com o nosso suor." Zé abriu a caixa. Cássia viu as notas amassadas, as moedas e a pequena quantidade de dinheiro. Mas o que a impressionou não foi o valor, e sim o peso moral daquele gesto. Ela viu a verdade nos olhos de Zé da Viola, a dignidade daquele povo. "Zé", Cássia disse, pegando o celular, "essa não é uma história de dívida. É uma história de comunidade. Eu vou escrever essa matéria e vou tirar uma foto sua com essa caixa. O nome vai ser O Milhão do Povo contra o Mármore do Banco." Cássia era rápida. Ela tirou as fotos ali mesmo, na praça. Ela pediu a Zé para gravar um pequeno vídeo, simples, onde ele, com a viola no colo, falava diretamente para a câmera, pedindo ajuda, mas sem implorar. Ele falava com a autoridade de quem representa um povo inteiro. Naquela mesma noite, a matéria foi ao ar no portal regional. O título era forte, como Cássia prometeu. A foto de Zé da Viola, simples e sofrido, segurando o cofre de ferro, chamava a atenção. No início, a repercussão foi lenta, algumas dezenas de compartilhamentos. Mas o que Cássia e Zé não esperavam era a força que a história de seu nonato tinha. Um radialista famoso da capital, conhecido por ter um programa de apelo popular, viu a matéria no portal e se emocionou. Ele ligou para Cássia na hora. "Eu quero esse Zé da Viola no meu programa amanhã de manhã." O radialista chamado Betão exigiu. "Eu quero ele e essa caixa, e vou dar a conta bancária da vaquinha ao vivo para o Brasil inteiro ouvir." O jogo virou da noite para o dia. Na manhã seguinte, Zé da Viola estava num estúdio de rádio que parecia uma nave espacial. O Betão, um sujeito gordo e barulhento, mas com um coração enorme, apresentou Zé como o homem que carrega a esperança de uma vila nas costas. Zé da Viola, nervoso, mas firme, contou a história de novo. Ele falou da generosidade de Nonato. Ele falou do pão que Dona Maricota fazia. Ele falou da tristeza nos olhos das crianças. Ele não chorou, mas a voz dele tremia de tal forma que era mais emocionante do que qualquer lágrima. Betão, no auge do programa, fez um apelo dramático. "Gente do meu Brasil, R$1 milhão é muito dinheiro para um só homem, mas é migalha para a solidariedade de milhões. Se cada um que está me ouvindo agora doar R$10, a gente afoga esse cheque. Eu vou botar a conta da tia Lúcia no ar. Quem doar, manda a mensagem para a gente ler." O que aconteceu em seguida foi um tsunami. Na Vila da Paz, Maricota, tia Lúcia e Pedro estavam reunidos na sala de catequese, de frente para um rádio velho, ouvindo a transmissão. Quando Betão começou a ler as mensagens, o silêncio na sala foi quebrado por um misto de riso e choro. Ouvinte José da Silva de Campinas: "Nonato ajudou meu pai há 20 anos. Tá aqui meus R$50. Ouvinte anônima de Maceió: "Sou costureira. Tô mandando o lucro de hoje. Não sei quanto é,
Mas ajuda! O telefone da igreja começou a tocar sem parar. Eram pessoas ligando para confirmar a conta, para saber se a história era real. Tia Lúcia, que estava com o caderninho de contabilidade na mão, viu o número da conta digital, que eles tinham aberto às pressas no dia anterior, começar a explodir. Maricota, entrou 10 mil de uma vez? Não, peraí, mais 20 mil. Em poucas horas, o que era uma goteira virou uma enchente. O dinheiro vinha de todo canto do país. Pequenas doações de 5, 10, 20 reais. Mas vinham em um volume que tia Lúcia mal conseguia acompanhar. A Vila da Paz virou um centro de operações. Dona Maricota organizou uma equipe de voluntários para atender os telefones e anotar os comprovantes. 23 dias para o prazo, gente. A gente não pode parar. Ela gritava enquanto despachava um caminhão de pães para vender na cidade vizinha, aproveitando a fama que a vila tinha ganhado. Nonato, que até então estava recluso, sentiu-se envergonhado e grato ao mesmo tempo. Ele não conseguia acreditar que o país estava se mobilizando por ele. Eles estão dando o que não têm, ele murmurava para Pedro, o capataz. E eu aqui, sem poder fazer nada. O Senhor já fez, seu Nonato, Pedro respondeu. O Senhor plantou a bondade e é a colheita dela que está chegando agora. Enquanto isso, na capital, o doutor Hermes, o gerente do banco, estava tendo a pior semana da sua carreira. Seu telefone não parava de tocar. Não eram credores, eram jornalistas. A história da Fazenda Esperança e da Caixa da Gratidão tinha virado um escândalo midiático. O banco, aquele gigante de mármore, estava sendo pintado como o vilão sem coração que ia tomar a terra de um benfeitor. O Dr. Hermes recebeu um memorando urgente da diretoria, que estava em pânico com a repercussão negativa. Dr. Hermes, a imagem da instituição está em risco. O caso do fazendeiro Nonato e da Vila da Paz está viralizando. Temos que agir com máxima discrição e evitar qualquer declaração pública. Não podemos parecer insensíveis. O gerente, que só via números, agora estava vendo manchetes. E as manchetes estavam custando milhões em reputação ao banco. Ele ligou para Nonato, algo que ele jamais faria. Nonato, veja bem, a situação está tomando proporções. Não tenho nada para falar com o senhor, doutor. Hermes, Nonato cortou a voz firme pela primeira vez em semanas. O senhor disse que só trabalha com contratos e datas. O prazo é dia 15. Eu vou pagar. Se o senhor quiser tomar a fazenda antes, terá que passar por cima de muita gente. A arrogância de Nonato vinha da força que ele sentia do seu povo. No final do 4º dia de campanha nacional, tia Lúcia, com as mãos tremendo, fechou o caixa e fez a soma parcial. Ela ligou para Zé da Viola na capital. Zé, você não vai acreditar. Diz, Lúcia, quanto a gente conseguiu? Zé, com as doações da rádio, com as vendas da Maricota, com tudo, a gente chegou a 250 mil reais. 250 mil reais. Era um quarto do total, em 4 dias. Era um milagre da multiplicação. A euforia era gigantesca, mas a realidade ainda era dura. Eles tinham 250 mil reais, mas precisavam de mil reais, e o tempo continuava correndo. Faltavam apenas 23 dias. O problema, Zé da Viola sabia, é que a primeira onda de emoção é sempre a mais forte. A mídia tem memória curta, e a história de seu Nonato logo seria substituída por outra manchete urgente. Eles tinham que manter o fogo aceso, tinham que transformar a vaquinha em um movimento contínuo e organizado, porque o banco, mesmo sob pressão, não ia desistir do seu milhão. Zé da Viola, ainda na capital, sentou-se com Cássia e Betão. A gente precisa de mais, Zé disse, sério. 250 mil não paga a dívida. O que a gente faz agora para não deixar a história morrer? Cássia, a repórter, teve uma ideia. Zé, a gente tem que levar a Vila da Paz para a capital. Não dá para só falar, tem que mostrar. A gente vai fazer o Dia da Esperança aqui na Praça Central.
Você vai tocar sua viola, a dona Maricota vai trazer o pão e a gente vai montar um palco para a Caixa da Gratidão. Vamos fazer um show de solidariedade ao vivo para arrecadar o que falta. A ideia era audaciosa, levar a simplicidade do interior para o coração frio da capital. Se desse certo, eles poderiam arrecadar o restante em um único dia épico. Se falhasse, o tempo se esgotaria e a Fazenda Esperança estaria perdida. Zé da Viola não hesitou. Vou ligar para Maricota agora. A gente vai levar a Vila da Paz inteira para lá se for preciso. O banco vai ter que ver na cara que não é só papel que ele está tomando, é gente. A mobilização para o Dia da Esperança começou. A Vila da Paz, que mal tinha dinheiro para pagar a dívida, agora teria que bancar a viagem de dezenas de pessoas e a logística de um evento na capital. Mas a fé no milagre era maior do que o medo da conta. Enquanto a Vila da Paz se preparava para a grande invasão solidária da capital, o Dr. Hermes, no seu escritório, observava o saldo devedor. Ele tinha 20 e poucos dias para reverter a situação, ou teria que enfrentar o constrangimento de tomar a propriedade de um homem que se tornara um herói nacional. Ele sabia que o banco não podia mais agir de forma impessoal. A pressão popular era uma dívida que não estava no contrato, mas que estava sendo cobrada em alto e bom som. O confronto entre o povo e o sistema estava prestes a atingir seu ápice. A ligação de Zé da Viola para Dona Maricota acendeu um fogo na Vila da Paz que parecia ter vindo do próprio sol. 250 mil reais em 4 dias. Era muito, mas não era o suficiente. O Dia da Esperança na capital era a cartada final. A chance de arrecadar o restante dos 750 mil que faltavam. A gente precisa de um ônibus, Maricota, Zé da Viola explicou pelo telefone. Não dá para ir de pinga-pinga. A gente precisa chegar junto, mostrar a cara do povo. O problema é que um ônibus fretado para a capital custava uma fortuna, e o dinheiro que eles tinham era sagrado, tinha que ir para a dívida. Foi aí que o sacrifício pessoal começou a apertar de verdade. Dona Maricota olhou para a geladeira velha na cozinha, aquela que ela ganhou do Nonato quando a antiga pifou. Era barulhenta, mas funcionava. Ela ligou para o seu Juvenal, o carteiro aposentado que fazia uns bicos de carreto. Juvenal, preciso que você venda a minha geladeira. E o fogão também. Mas, Maricota, você vai cozinhar como? Eu cozinho na lenha, uai. O que importa é a fazenda. O que a gente come, a gente repõe depois. O que o banco tomar, a gente não repõe nunca mais. A atitude de Maricota inspirou a vila. As pessoas começaram a vender o que tinham de mais valioso, mas que não era essencial à sobrevivência imediata. O Pedro, o capataz, vendeu a espingarda de caça que era a herança do pai. O seu Joaquim, do armazém, doou a velha máquina de costura industrial que ele usava para fazer sacos de grãos. O dinheiro de todos esses bens virou o fundo de logística. Em 2 dias, eles tinham o dinheiro para fretar um ônibus velho e barulhento, daqueles que parecem que vão desmontar na primeira curva, e a lista de passageiros era grande. Não só o comitê de resgate, mas 35 moradores, incluindo as cozinheiras, os peões mais antigos e até algumas mães com seus filhos. Eles queriam que a capital visse quem era o povo da Fazenda Esperança. Nonato, vendo a mobilização, tentou impedir. Gente, não vendam as coisas de vocês. Eu não mereço tanto. Mas Maricota o segurou pelo braço com a força de um touro. Cala a boca, Nonato. O senhor não está entendendo. Isso não é sobre merecer, é sobre sobreviver. Se o senhor cair, a gente cai junto. Enquanto o ônibus se preparava para a longa viagem, lá na capital, o Dr. Hermes estava suando frio no ar-condicionado. O problema de imagem do banco tinha virado prioridade máxima. O CEO ligava 3 vezes por dia. Hermes, o que está acontecendo? O milhão do povo está em todas as redes sociais. Estamos perdendo clientes por causa de um fazendeiro de milho.
O Dr. Hermes tentou se justificar, mas a verdade era que ele não tinha controle. A opinião pública tinha tomado o contrato do banco e o rasgado em público. Ele tentou uma abordagem desesperada. Ele ligou para Nonato, mas Nonato não atendeu. Ligou para a tia Lúcia, que atendeu com a voz cansada, mas firme. Tia Lúcia, o banco está disposto a renegociar. Podemos estender o prazo por mais 3 meses, mas com juros de mora de 10%. Tia Lúcia riu, um riso seco e amargo. Doutor, o senhor não entendeu. Nós não estamos pedindo esmola, estamos pagando a dívida e não vamos pagar juros abusivos. O senhor tem o prazo, dia 15. É o que o contrato diz. Se a gente pagar, o senhor some da nossa vida. Se a gente não pagar, o senhor vai ter que ir à Vila da Paz e explicar para as crianças por que elas vão passar fome. O Dr. Hermes desligou furioso. Ele percebeu que a Vila da Paz tinha ganhado uma nova arma, a moral. E contra a moral, os números frios do balanço não valiam nada. Ele decidiu que precisava de olhos no campo. Ele enviou um de seus assistentes, um rapaz recém-formado e muito arrogante, para o Dia da Esperança, com a missão de filmar tudo e, se possível, encontrar alguma irregularidade na arrecadação para desmoralizar a vaquinha. O ônibus da Vila da Paz chegou à capital no meio da noite. Era um choque. A cidade parecia um bicho gigante e assustador. Zé da Viola, Cássia e Betão, o radialista, estavam esperando. Cássia tinha conseguido a licença para usar a Praça da Liberdade, um local central e de grande visibilidade. Betão usou seus contatos para montar um palco simples, mas com um bom sistema de som. Na manhã do Dia da Esperança, o clima era elétrico. O sol nasceu e encontrou a Praça da Liberdade sendo invadida por bandeiras improvisadas da Fazenda Esperança. Dona Maricota e as cozinheiras montaram uma barraca de pães e bolos, vendendo tudo a preço de custo, mas com a renda integralmente revertida para a vaquinha. O Zé da Viola estava no centro, afinando a viola, parecendo um general antes da batalha. Nonato estava lá, visivelmente desconfortável, mas ao lado do povo. A imprensa estava em peso. Não só a rádio de Betão e o portal de Cássia, mas as grandes emissoras de televisão que não podiam ignorar a história. O contraste era gritante. De um lado, os repórteres engravatados e suas câmeras sofisticadas. Do outro, o povo simples do campo, com suas roupas de algodão e a esperança nos olhos. O evento começou pontualmente ao meio-dia. Betão subiu ao palco com sua energia contagiante. Gente da capital, olhem para essa praça. Isso aqui não é um show, não é um protesto. É uma aula de solidariedade. O banco quer tomar a terra de um homem que alimentou uma vila inteira. E a gente está aqui para dizer, não vai levar. A multidão, que já era grande, vibrou. Muitos ali eram pessoas comuns, trabalhadores, que se identificavam com a luta contra o gigante financeiro. O ponto alto foi Zé da Viola. Ele pegou a caixa da gratidão, colocou-a no pedestal e começou a tocar. Ele não cantou músicas alegres. Cantou a dor da terra perdida, a saudade do rio seco, a força da amizade. A voz de Zé, rouca e sincera, cortava o barulho da cidade. Ele parou de tocar e falou, olhando diretamente para as câmeras de TV. O seu Nonato me deu meu primeiro emprego. Ele pagou os óculos da minha neta. Ele não pediu garantia, ele pediu confiança. E a gente está devolvendo essa confiança em forma de moeda. Olhem para essa caixa. Esse é o nosso suor. A gente precisa de vocês agora, porque a nossa força de 1 milhão de pessoas simples é maior que a força de 1 milhão de reais. O impacto foi imediato e avassalador. As doações começaram a chegar de formas inéditas. Não só depósitos bancários, que tia Lúcia monitorava no celular com a ajuda de Cássia, mas doações físicas ali mesmo na praça. As pessoas faziam filas para depositar dinheiro na caixa da gratidão. E não era só trocado. Um senhor de terno, que parecia um empresário, tirou um bolo de notas e depositou.
Uma senhora idosa, com dificuldade de andar, entregou um envelope dizendo que era o dinheiro que ela guardava para o funeral. Dona Maricota, vendo a comoção, subiu no palco e, com a voz embargada, fez um discurso que virou manchete. Eu não sei falar bonito como o Dr. Hermes, mas eu sei fazer pão. E eu sei o que é ter fome. O banco está com fome de terra, mas a gente está com fome de justiça. E a gente vai encher o bucho desse banco com o nosso dinheiro, para que eles engasguem com a nossa solidariedade. A frase de Maricota, popular e feroz, ressoou. O assistente do Dr. Hermes, o rapaz arrogante, tentou se misturar à multidão, filmando discretamente. Ele esperava ver desorganização, talvez desvio de dinheiro. Mas o que ele viu foi uma organização impecável, movida à fé e à dignidade. O dinheiro era contado na hora, anotado por tia Lúcia, e depositado por um carro forte improvisado que Betão conseguiu emprestado de uma empresa de valores. A cada hora, Betão anunciava o novo total arrecadado. 12:30, chegamos a 300 mil. 3 horas da tarde, a vaquinha bateu 500 mil. A praça explodiu em festa. A sensação de que o milagre era possível estava no ar. O Dr. Hermes recebia relatórios de seu assistente a cada 30 minutos. Ele estava em choque. O dinheiro estava entrando rápido demais. Ele ligou para o assistente. Diga-me, esse Nonato está lá? Ele está pedindo o dinheiro? Não, doutor. O assistente respondeu, a voz tensa. O Nonato está quieto, ele só sorri e agradece. Quem está pedindo é o povo dele. E eles estão arrecadando dinheiro de forma limpa. Não há como contestar. O Dr. Hermes apertou o telefone. Se eles chegassem ao 1 milhão, o banco perderia a fazenda e ele seria o gerente que deixou um contrato de hipoteca virar uma piada nacional. A tarde avançava e o cansaço dos moradores da Vila da Paz era evidente, mas a energia da multidão os mantinha de pé. Um momento de virada aconteceu quando um empresário do agronegócio, que tinha grandes fazendas no sul do país, ligou ao vivo para o programa de Betão. Eu não conheço o seu Nonato, mas conheço o valor de um homem que cuida da sua gente, disse o empresário, com a voz grave. Eu vou doar a quantia que falta para bater 800 mil, mas eu quero que o seu Nonato saiba que isso não é caridade, é reconhecimento. A doação foi de 300 mil reais de uma vez. A Vila da Paz inteira chorou. Nonato, que estava ao lado de Zé da Viola, abraçou o amigo e finalmente deixou as lágrimas virem. Zé, a gente conseguiu. Mas Zé da Viola, mesmo emocionado, ainda estava focado. Ainda não, Nonato. Falta um pedaço. A gente precisa do 1 milhão inteiro para afogar esse cheque de uma vez por todas. O novo total, somando os 250 mil parciais iniciais, mais as doações menores da tarde e a doação do empresário, chegava a 850 mil reais. Era um valor impressionante, alcançado em menos de uma semana de mobilização intensa. Faltava apenas 150 mil reais. A noite caiu sobre a Praça da Liberdade. O evento tinha que terminar e a imprensa já estava cansada. A campanha precisava de um último fôlego. Tia Lúcia, com a ajuda de Cássia, fechou o balanço do dia. Ela estava exausta, mas os olhos brilhavam. Zé, o total de hoje foi de 600 mil. Somando com o que tínhamos, estamos em 850 mil. É quase lá. Cássia olhou para Zé da Viola. O prazo do Dr. Hermes é daqui a 19 dias. A gente não pode depender de outro evento grande. A gente tem que usar a mídia que a gente conseguiu hoje para fazer a última chamada. Zé da Viola subiu ao palco pela última vez naquela noite. As luzes da praça iluminavam a caixa da gratidão, que agora estava visivelmente mais cheia e pesada. Gente da capital, do Brasil inteiro, nós viemos aqui para lutar pela nossa terra e vocês responderam com uma generosidade que a gente nunca vai esquecer. Mas a luta ainda não acabou. O Dr. Hermes ainda está esperando o dia 15. Faltam 150 mil reais para a gente se livrar do banco de vez.
Ele fez um apelo final, direto e simples, como um tiro. Se você doou 10, doe mais 5. Se você não doou, doe o que você puder. A gente precisa fechar esse 1 milhão para que o seu nonato possa voltar para casa tranquilo e a Vila da Paz possa respirar de novo. A gente está na reta final e o cheque do banco está quase afogado no nosso suor. A energia da praça, mesmo esvaziando, era de vitória. A Vila da Paz tinha feito o impossível, mas o Dr. Hermes, no seu escritório, não estava totalmente derrotado. Ele tinha uma carta na manga, uma tática fria e legalista que ele estava preparando caso a vaquinha chegasse perto do valor total. Ele sabia que, mesmo com 850 mil reais, o contrato não estava quitado. O banco ainda tinha o direito de executar a garantia se o valor total não fosse depositado até o prazo final. Ele estava disposto a esperar, e se faltasse um único real, ele tomaria a fazenda e a venderia em leilão, ignorando a pressão popular. Para ele, o princípio do contrato era mais importante do que a imagem. Ele ligou para o diretor do departamento jurídico do banco. Doutor, prepare a documentação. Se no dia 15, à meia-noite, o saldo devedor não estiver zerado, a Fazenda Esperança será nossa. Não importa se faltar um centavo. Não podemos abrir precedente para a comoção popular. O contrato é o contrato. Enquanto isso, Nonato, Zé da Viola, Maricota e tia Lúcia voltavam para a Vila da Paz no ônibus velho, cansados, mas com a certeza de que a maior parte do caminho tinha sido percorrida. Eles tinham 19 dias para conseguir os últimos 150 mil reais, e a ansiedade era agora misturada com a esperança concreta. A Vila da Paz estava à beira de um milagre. Mas como todo milagre, ele dependia da fé e de um último esforço. Eles tinham que transformar o valor que faltava em uma meta visível, palpável, antes que a mídia os abandonasse e o prazo final chegasse, trazendo consigo a frieza implacável do Dr. Hermes e do seu contrato. A última etapa da vaquinha seria a mais difícil. Manter a atenção do país para os últimos 150 mil reais. O troco que separava a Fazenda Esperança da ruína. O ônibus da Vila da Paz, velho e barulhento, parecia carregar não apenas gente, mas a própria exaustão de uma semana de guerra. Zé da Viola, Nonato, Maricota e tia Lúcia voltavam para casa com 850 mil no bolso da comunidade, mas com o peso dos 150 mil que ainda faltavam. Gente, vocês imaginam a cena. A euforia do milagre da multiplicação na capital, sendo substituída pelo silêncio ansioso da volta. 150 mil reais era um valor que, para eles, ainda parecia a distância entre a terra e a lua. A primeira coisa que fizeram ao chegar foi se reunir na sala da igreja, que agora cheirava a café forte e esperança. Obrigado, Zé, Nonato disse, a voz rouca. Obrigado a todos. Vocês fizeram o que era impossível. Ainda não fizemos tudo, seu Nonato, Maricota cortou, tirando o avental sujo de farinha. A gente conseguiu a primeira onda, a onda da emoção. Agora a gente precisa da onda da disciplina. O prazo é daqui a 19 dias. Se a gente não fechar isso, o Dr. Hermes vai rir da nossa cara. O problema que Zé da Viola já tinha previsto na capital se confirmou. A mídia tem memória curta. A história de Nonato, embora linda, logo deu lugar a outras notícias. As doações, que vinham como uma enchente, agora chegavam como um gotejar lento. A nova meta era clara. Operação 150 mil. Dona Maricota e tia Lúcia decidiram que o foco seria local, regional e muito pessoal. Eles tinham que espremer o que restava do limão da solidariedade. A gente vai rifar o boi mais gordo da fazenda, sugeriu Pedro, o capataz. O Nonato não queria, mas agora ele não tem escolha. A carne vale muito. Nonato concordou com a cabeça baixa. Ele estava vendendo o próprio patrimônio, mas era por uma causa maior.
Enquanto a Vila da Paz se organizava para a venda de rifas e mutirões de trabalho extra, lá na capital, o Dr. Hermes estava jogando a sua cartada final. Ele não podia impedir o povo de pagar, mas podia tornar o pagamento um inferno. O Dr. Hermes ligou para o departamento jurídico e pediu a soma exata, até o último centavo, do que Nonato devia. Ele incluiu juros de mora dos dias de atraso, taxas administrativas por renegociação, mesmo que não tivesse havido renegociação, e uma multa por risco de crédito. O valor final da dívida, que era de mil, subiu para R$ 1.023.450. O Dr. Hermes enviou uma carta registrada, lacrada e com o selo do banco em relevo para Nonato. O tom era frio e ameaçador. A carta dizia: prezado devedor, informamos que o saldo atualizado, incluindo multas e encargos contratuais até o dia do vencimento 15/05, perfaz o total irredutível de R$ 1.023.450. Qualquer valor inferior ao citado resultará na execução imediata da hipoteca. Nonato recebeu a carta das mãos do seu Juvenal, o carteiro, que estava visivelmente constrangido. Ao ler o novo valor, Nonato sentiu um frio na espinha. Eles estão nos punindo por tentar pagar, ele sussurrou para a tia Lúcia, que estava ao seu lado. Eles subiram R$ 23.000 de taxa no último minuto. O desespero foi palpável. Eles já tinham 850 mil. Agora precisavam de R$ 173.450. O banco estava jogando sujo, usando a lei para sabotar a solidariedade. É o custo de enfrentar o sistema, Nonato, tia Lúcia falou apertando a caneta. Eles querem que a gente desista no detalhe, mas a gente não vai dar esse gosto. A notícia do aumento da dívida se espalhou na Vila da Paz e nas cidades vizinhas. O Dr. Hermes conseguiu o que queria, mais medo e mais dificuldade. Mas ele também conseguiu algo que não queria, mais revolta. A repórter Cássia, que acompanhava a história de longe, viu a jogada do banco e escreveu uma matéria furiosa. O Banco da Discórdia aumenta a dívida do benfeitor em 23.000 reais em punição à solidariedade. O radialista Betão pegou a manchete e fez um novo apelo ao vivo. Gente, o banco não tem alma. Eles estão cobrando multa porque o povo se uniu. Vamos dar um tapa de luva nessa gente. Faltam 173 mil. É o troco da nossa dignidade. A segunda onda de doações veio, mais lenta que a primeira, mas mais focada. As pessoas não estavam mais doando por emoção, mas por raiva da frieza do banco. Na Vila da Paz, a rotina virou uma contagem regressiva. Já Lúcia, com seus óculos na ponta do nariz, era a guardiã do saldo. 7 dias para o prazo. O saldo estava em 930 mil reais. 5 dias para o prazo. 965 mil reais. 3 dias para o prazo. 988 mil reais. Eles estavam a 35.450 do total, agonizantemente perto. A Vila da Paz parou. As rifas tinham acabado. Os bens de valor já tinham sido vendidos. Não havia mais de onde tirar. A angústia era visível no rosto de todos. Nonato, que tentava manter a calma, andava de um lado para o outro na sala da igreja. Maricota, o que a gente faz? Não tem mais nada, ele perguntou desesperado. Maricota olhou para a caixa da gratidão, agora abarrotada de notas. A gente vende o que não tem preço, Nonato. A gente vende a nossa história. Eles organizaram uma última rodada de leilões na praça. Não de objetos, mas de serviços. Pedro leiloou 1 ano de trabalho gratuito para quem quisesse. Dona Maricota leiloou o direito de aprender a receita secreta do seu pão. A comunidade vizinha, que tinha se envolvido, mas não tanto quanto a Vila da Paz, respondeu ao apelo. Um fazendeiro de gado de leite da cidade vizinha, que sempre admirou Nonato, arrematou o direito de nomear um dos novos bezerros da Fazenda Esperança. Isso rendeu mais 10 mil reais. No final do dia D2, 2 dias antes do prazo, tia Lúcia fez a conta final, a luz fraca da lâmpada da sala de catequese. Nonato, Maricota, Zé, olhem aqui. Tia Lúcia apontou para o caderno, a mão tremendo.
Com as últimas doações e o leilão, nós chegamos a mil, exatamente R$ 1 milhão. 1 milhão. A sala explodiu em um suspiro coletivo. Eles tinham batido o valor original, mas a alegria foi curta. E o restante? Perguntou Zé da Viola, a voz baixa. Faltam os R$ 23.450 que o doutor Hermes acrescentou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. 23.450. Eles tinham lutado por 1 milhão e agora seriam derrotados por causa de 23 mil, uma quantia que o doutor Hermes considerava taxas. Nonato sentou-se na cadeira. Ele olhou para o chão, derrotado. É isso. Eles venceram. Venceram no detalhe. Eu não tenho mais nada para vender. Maricota foi até ele e se ajoelhou. O senhor tem o que guarda na gaveta, aquele que o senhor usa só no Natal. Nonato hesitou. Ele sabia do que Maricota falava. Era o relógio de pulso que ele tinha ganhado do pai. Um relógio antigo, de ouro, a única joia que ele possuía e que não estava na lista de bens hipotecados. Era uma lembrança de família, de valor sentimental inestimável. Não, Maricota, não posso vender isso. É a única coisa que me restou dele. E a Fazenda Esperança, seu Nonato? O senhor acha que seu pai ia querer que o senhor perdesse tudo por causa de um relógio? A fazenda é a herança de verdade. Venda o relógio. O banco vai ter que engolir o cheque inteiro. A decisão foi tomada com dor. Nonato entregou o relógio a Zé da Viola. Zé, vá até a cidade vizinha amanhã de manhã. Venda para o primeiro ourives que você encontrar. Pelo preço que for. A gente precisa desse dinheiro até amanhã à noite. Zé da Viola partiu antes do sol nascer, levando o relógio e a última esperança da Vila da Paz. Enquanto isso, na capital, o Dr. Hermes estava se preparando para o dia D. Ele tinha certeza que Nonato não conseguiria o valor total. Ele havia verificado o saldo da conta da vaquinha discretamente. Sabia que eles estavam perto, mas sabia que legalmente perto não era quitado. No dia D, o dia 15, o Dr. Hermes chegou ao banco mais cedo, vestido com um terno impecável. Ele tinha um sorriso frio no rosto. Ele havia preparado um comunicado à imprensa explicando que o banco lamentava a situação, mas que o cumprimento dos contratos era essencial para a saúde econômica. Ele estava pronto para ser o vilão, contanto que vencesse. Na Vila da Paz, a tensão era insuportável. Ninguém trabalhava. Todos estavam reunidos na praça, olhando para o relógio da igreja. Zé da Viola voltou no meio da tarde. Ele estava pálido. O ourives deu R$ 25.000, Zé disse, entregando o dinheiro à tia Lúcia. Ele disse que o relógio era raro. Tia Lúcia pegou o dinheiro, as mãos tremendo. Ela somou rapidamente. Mil reais da vaquinha, plus R$ 25.000 do relógio de Nonato, R$ 1.025.000. O total da dívida era R$ 1.023.450. A gente conseguiu, tia Lúcia gritou, desabando em lágrimas. Temos R$ 1.550 a mais. A gente afogou o cheque e ainda sobrou o troco. A praça explodiu. Não era apenas alívio, era um triunfo épico. O povo tinha vencido o sistema, mas a batalha final ainda não tinha sido travada. O dinheiro precisava estar na conta do banco da capital antes da meia-noite. Nonato, com a dignidade restaurada, vestiu sua melhor roupa. Ele pegou a caixa da gratidão, agora vazia de moedas, mas cheia de significado, e disse: Eu não vou depositar esse dinheiro. Eu vou levar. Eu vou à capital e vou entregar esse valor na mão do Dr. Hermes. Eu quero que ele olhe no meu olho e veja que ele não tomou a minha terra. A decisão de Nonato era perigosa. O banco poderia tentar uma manobra legal de última hora. Mas a moral da história exigia um confronto. Eles pegaram o carro de seu Juvenal, um carrinho pequeno e velho, e partiram para a capital, levando a quantia total em dinheiro vivo. A maior parte tinha sido sacada da conta da vaquinha, transformada em notas de alto valor para causar impacto. A viagem foi tensa. Eles tinham poucas horas. Chegando na capital,
Já era noite. O carro parou na frente do prédio de mármore e vidro do banco. O gigante parecia ainda mais frio e imponente à luz da lua. Nonato, Zé da Viola e Dona Maricota entraram no prédio. O saguão estava quase vazio. Um segurança de cara fechada os parou. O banco está fechado, senhores. O expediente terminou às 4 da tarde. Nós temos um pagamento a fazer, Nonato disse com a voz firme. É uma dívida com o Dr. Hermes, e o prazo é até a meia-noite. O segurança ligou para o doutor Hermes, que estava esperando em seu escritório, ansioso e irritado. O Dr. Hermes atendeu. Quem é? Doutor, é o fazendeiro Nonato. Ele está aqui com 2 acompanhantes e diz que veio fazer o pagamento. O Dr. Hermes sentiu um calafrio. Ele não podia acreditar. Eles conseguiram, mas ele viu uma última oportunidade de exercer seu poder. Diga a ele que eu o recebo, mas que ele traga o dinheiro e que ele venha sozinho. Não quero tumulto no meu banco. Nonato dispensou Zé da Viola e Maricota, que ficaram na recepção rezando. Ele subiu sozinho no elevador espelhado, carregando 2 maletas pesadas, recheadas com 1.000 e 25.000 reais em notas. Ele entrou no escritório do Dr. Hermes. O gerente estava sentado à sua mesa de ébano, com as mãos cruzadas, parecendo um juiz. Boa noite, Nonato, o Dr. Hermes disse com a voz gélida. Fico surpreso. O senhor conseguiu o valor, afinal. Espero que tenha trazido a quantia exata. 1.023.450 reais. Nenhum centavo a menos. Nonato colocou as maletas sobre a mesa de mármore, fazendo um barulho seco. Ele não as abriu imediatamente. Eu trouxe o valor, Dr. Hermes. Nonato respondeu, olhando o gerente nos olhos. E trouxe mais do que o senhor pediu. O confronto final estava prestes a começar, ali naquele escritório frio. Nonato tinha o dinheiro, mas o Dr. Hermes tinha a caneta e o contrato. A Vila da Paz esperava, ansiosa, o resultado daquele duelo de vontades entre a bondade e a burocracia. O milagre estava completo, mas faltava o ato de quitação, o momento em que o papel assinado pelo banco confirmaria a vitória do povo. O Dr. Hermes, com seu último ato de arrogância, estava prestes a receber o pagamento que ele tanto desejava, mas da forma que ele menos esperava. Eu trouxe o valor, Dr. Hermes. Nonato respondeu, olhando o gerente nos olhos. E trouxe mais do que o senhor pediu. O Dr. Hermes franziu a testa. Ele odiava a insolência daquele homem do campo. Eu não me importo com o que o senhor trouxe a mais, Nonato. Eu me importo com o valor da quitação. O senhor tem o total irredutível de 1.023.450 reais? Se faltar um centavo, o senhor perde a fazenda. E o senhor não tem tempo para ir ao caixa eletrônico. Nonato sorriu, um sorriso que não era de escárnio, mas de quem sabia o peso da sua vitória. Ele abriu a primeira maleta. Dentro, notas novas e amassadas, de 10, 20, 50, 100 reais. Era o retrato do Brasil inteiro. O senhor queria o dinheiro, Dr. Hermes? Pois aqui está o dinheiro. O suor de uma comunidade inteira, o lucro do pão da Maricota, a mesada dos meus afilhados, a venda do relógio do meu pai, está tudo aqui. Nonato abriu a segunda maleta. Mais notas. O cheiro de papel e de campo invadiu o ar-condicionado do escritório. Eu trouxe 1.025.000 reais, Dr. Hermes. 1.025.000 reais. 15.500 reais a mais do que o senhor exigiu. Eu fiz questão de trazer a mais, para que o senhor não tenha dúvida de que o cheque do banco foi afogado no dinheiro do povo. O Dr. Hermes ficou lívido. Ele não podia recusar o pagamento, mas a visão daquele monte de dinheiro, que não veio de um grande investidor, mas de milhares de doações miúdas, era um golpe direto em sua arrogância. Isso não é procedimento, Nonato. O pagamento deve ser feito por TED ou depósito identificado. O contrato não especifica a forma de pagamento, Dr. Hermes. Diz que o valor deve ser quitado até a meia-noite. E o senhor está aqui, no seu horário de trabalho, para receber. Ligue para o seu tesoureiro.
Conte esse dinheiro e me entregue a quitação da hipoteca. A voz de Nonato era um trovão suave. O gerente, humilhado, teve que engolir o orgulho. Ele pegou o telefone interno e chamou a segurança e o chefe do setor de contagem de valores, que tiveram que voltar ao trabalho de madrugada. A cena que se seguiu foi surreal. No escritório de mármore e vidro, 3 funcionários engravatados, com luvas brancas, contavam o dinheiro do povo em máquinas de contagem de cédulas. O som das máquinas, zunindo na madrugada, era a sinfonia da vitória da Vila da Paz. O Dr. Hermes permaneceu sentado, impassível, mas por dentro ele sentia o peso da derrota. Ele tinha tentado vencer na burocracia, aumentando a dívida, mas o povo tinha respondido com sacrifício, transformando o troco em um martelo moral. O chefe da contagem, um senhor grisalho, terminou o trabalho, conferiu o recibo e se dirigiu ao Dr. Hermes. Doutor, o valor confere, R$ 1.025.000. O valor devido era R$ 1.023.450. Temos um excedente de R$ 1.550. O Dr. Hermes olhou para Nonato. O fazendeiro estava de pé, imponente, com as mãos nas costas. Muito bem, Nonato, o gerente disse, tentando recuperar a compostura. Ele assinou o documento de quitação, o papel que liberava a fazenda Esperança da hipoteca, e o empurrou sobre a mesa. Aqui está a sua quitação. O senhor está livre da dívida. Agora, quanto ao excedente... Nonato pegou o documento, dobrou-o com cuidado e guardou-o no bolso interno do paletó. Era o papel mais valioso do mundo. Quanto ao excedente, Dr. Hermes, Nonato disse, com um sorriso largo que finalmente libertou a tensão de meses. Eu exijo o meu troco. O Dr. Hermes piscou. Troco? O senhor quer R$ 1.550 de volta? Exatamente. O senhor disse que trabalha com contratos e números exatos. O senhor me deve R$ 1.550. Eu quero em notas de R$ 10 para que eu possa levar de volta para a Vila da Paz e mostrar a eles que, além de pagar a dívida, nós ainda fizemos o banco nos pagar um pouco. A humilhação do Dr. Hermes foi completa. Ele teve que autorizar o saque imediato de Muners. R$ 550 do caixa de contingência do banco para pagar o troco do fazendeiro que ele tinha tentado arruinar. Nonato recebeu as notas de 10. Guardou-as cuidadosamente. Tenha uma boa noite, Dr. Hermes. E da próxima vez que um homem pedir prazo para pagar uma dívida, lembre-se que, por trás dele, pode haver uma comunidade inteira disposta a afogar o seu cheque. Nonato saiu do escritório. No saguão, Zé da Viola e Dona Maricota estavam tensos. Quando o elevador se abriu, Nonato estava lá, com um sorriso radiante e um papel dobrado no bolso. Acabou, gente. A fazenda é nossa. E o banco me pagou o troco. O grito de Zé da Viola e Maricota ecoou no mármore frio do banco. Eles se abraçaram, pulando de alegria na frente do segurança, que pela primeira vez na noite sorriu discretamente. A volta para a Vila da Paz foi a viagem mais feliz da vida de todos. Chegaram de madrugada, mas a notícia já tinha chegado por telefone, espalhada por Cássia e Betão, que não dormiram para noticiar o final da saga. A Vila da Paz estava acordada, as luzes acesas, a praça cheia. Não era mais medo, era festa. Quando Nonato, Zé e Maricota chegaram, foram recebidos como heróis. A multidão os levantou nos ombros. A grande festa aconteceu no dia seguinte. Nonato subiu num palanque improvisado e mostrou o papel da quitação para todos. A Fazenda Esperança estava salva. Obrigado a cada um de vocês, Nonato disse, com a voz embargada. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza não está na terra, mas na união. O que a gente fez aqui não foi só pagar uma dívida, foi mostrar que a solidariedade é a melhor hipoteca que a gente pode ter. A Vila da Paz voltou à sua rotina, mas com uma diferença crucial. A fazenda não era mais só a fazenda de Nonato, era a fazenda do povo, a prova viva de que quando a ganância do sistema encontra a força da comunidade, o sistema perde. Nonato pegou o troco de R$ 1.550 que o Dr. Hermes tinha sido obrigado a pagar. Ele não gastou o dinheiro,
Ele mandou fazer uma placa de bronze que foi fixada na caixa da gratidão, agora vazia e guardada na igreja como um relicário. Na placa estava gravado: 1 milhão do povo, saldo final, 1.550 reais, cobrança de troco do Banco da Discórdia, que a lição permaneça. E assim, a Vila da Paz do Rio Claro, que o carteiro e o padre chamavam de Vila da Paz, voltou a ter paz de verdade, construída não pelo dinheiro de um homem só, mas pelo sacrifício e pela fé de todos. A Fazenda Esperança continuou a prosperar, e seu nonato nunca mais precisou de empréstimo. Ele tinha a garantia mais forte do mundo: o coração do seu povo. E essa, meus amigos, é uma garantia que banco nenhum pode tomar. Fim.